Olá, amigos, muito bom dia. Terça-feira, 17 de julho, estamos iniciando o plantão JC Amazon Play TV Digital. A partir de hoje, diariamente, estaremos aqui com vocês, trazendo as manchetes e as principais notícias do Jornal do Comércio na edição do dia. E, juntamente comigo, o editor-chefe do jornal, o Fred Novaes, meu parceiro aí no programa 2018, o ano da transformação. Bom dia, Fred. Bom dia, Oswaldo. Bom dia ao internauta que nos acompanha. É sempre uma satisfação estar ao seu lado aqui para acrescentar aí ao público também do Jornal do Comércio as informações que auxiliam aí nas decisões do dia a dia. Ok, vamos lá. A principal manchete do JC hoje diz aqui que mais de 5 milhões, tá pegando aí, Bia, de TVs em 4 meses. O que deve ser isso, Fred? Essa matéria, o que ela traz de informação na área econômica? Olha, Oswaldo e o internauta que nos acompanha, tem duas coisas a se destacar nessa manchete. Primeiro, é que finalmente saiu o resultado dos indicadores da SUFRAMA. A SUFRAMA que vem, na verdade, atrasando consideravelmente os informes com relação à produção que é repassada pelas indústrias, que certamente ela não vem nesse delay tão grande, e a SUFRAMA, diferentemente dos anos anteriores, tem atrasado consideravelmente o repasse dessas informações que são de extrema importância, exatamente para você estar consolidado daquilo que você está fazendo. E essa informação é até abril, né? Hoje nós estamos em julho. E então você percebe um delay grande. Anteriormente nós reclamávamos que o IBGE sempre estava atrás, com 2 meses do delay da informação do IBGE. Só que a SUFRAMA conseguiu ultrapassar o IBGE e o IBGE já tem dados de maio, enquanto que a SUFRAMA só tem dados de abril. Mas mesmo assim, esse é o primeiro fato a se destacar. Mas o fato positivo certamente é o resultado com relação à produção e venda de TVs, puxado certamente pela Copa do Mundo e pela mudança tecnológica para a TV digital, que certamente obrigou muita gente a migrar para um avanço tecnológico que gerou esse aumento de mais de 50% na produção em relação ao ano anterior. Então esta matéria é a manchete principal do JC de hoje e que realmente te traz aí dados importantes para você, inclusive, nortear aí o seu negócio, o seu investimento. Uma outra notícia que vem aqui é o FMI reduz para 1,8% a previsão de crescimento aqui do país. Isso aí, Fred. Olha, Oswaldo, e o internauta que nos acompanha, isso aí a tendência a tendência de previsão de quedas no PIB, a inflação aumentando, os indicadores econômicos nesse ano. Nós tivemos aí uma queda de 3,4% no PIB, né? Isso diz que há mais de 15 anos que a gente não tem essa queda tão brusca no produto interno bruto. Exato, isso mostra realmente que nós estamos reféns de uma política econômica muito conservadora e que tem atrasado essa recuperação esperada, que já na verdade ela começou no ano passado, e nesse ano de 2018 seria o ano da recuperação, mas ela tem se demonstrado nos indicadores, principalmente na questão da recuperação de emprego, ela tem sido muito fraca, exatamente por conta do crescimento muito baixo, né? E por conta da falta de uma segurança jurídica para investimentos maior. E quando você vê um cenário político meio atordoado, realmente é complexo para você ter uma expectativa de crescimento. Essas informações você tem no Jornal do Comércio. Você deve experimentar o Jornal do Comércio, como eu sempre digo. Você pode tornar-se um assinante, tanto no jornal impresso como no jornal online. Basta você falar aí no 2101-5500 que você vai ser atendido por um dos nossos consultores, que dará todas as informações de como você se tornar um assinante do JC, um jornal que tem uma circulação dirigida ao público de negócios e de investimentos e também principalmente da área econômica aqui do nosso estado do Amazonas. Eu chamo a atenção aqui, Fred, mulheres buscam liderar negócio de inovação.
as mulheres realmente as startups no Brasil, elas têm crescido, e a participação da mulher, ela tem tornado cada vez mais presente, mais constante nesse tipo de atividade. Exato, esse protagonismo feminino nos negócios ainda não tem talvez o destaque merecido, né? E certamente você percebe um crescimento e uma busca, e esse dado aqui foi em cima de um evento realizado em Florianópolis na semana passada, que mostrou exatamente isso, a necessidade de mais mulheres saírem, vamos dizer assim, do seu esconderijo muitas vezes e buscar ser mais empreendedor. Esse caminho empreendedor para as mulheres, principalmente nessa área de tecnologia, ainda não tem talvez um histórico muito grande. No mundo mesmo, você percebe que os grandes cabeças da tecnologia geralmente são homens, mas as mulheres estão buscando um protagonismo maior e um maior destaque nessa área também. Outro na área de empreendimento, nós temos aí negócios com impacto social crescem mais no Brasil. Realmente a gente vê que hoje existe uma preocupação do resgate da cidadania, né? As pessoas estão muito voltadas para esse incremento, essa junção de ações que possam promover o resgate aí, até da autoestima do brasileiro, que anda muito baixa. Olha, com certeza, aí esse resultado, ele é não apenas econômico, mas ele, como tu disseste, ele é um resultado social, e acaba aumentando exatamente hoje um dos grandes problemas da economia é você ter uma reduzida capacidade de consumo para aquilo que você tem disponível, e isso acontece muitas vezes porque há uma exclusão muito grande, uma exclusão econômica muito grande, e muitas vezes você não percebe a necessidade de fazer iniciativas e empreendimentos que venham dar condição para que essas pessoas que estão alheias muitas vezes ao consumo, ao acesso aos produtos, elas não serem incluídas aí no mercado de consumidores. Por isso que você vê uma perspectiva grande para o mercado da chamada classe C e D, de um crescimento, né, de oportunidades para esse tipo de perfil. E quando você desenvolve iniciativas que venham a dar a cidadania, que venham a incluir socialmente e economicamente essas pessoas, você tem não apenas o retorno econômico do projeto, mas o retorno social, que no final das contas gera um efeito, uma cadeia de efeito positivo para a economia como um todo, aumentando o número de consumidores, as pessoas capazes de estar em escolas, de se desenvolver, de você aumentar o capital intelectual da tua região, da tua área, conseguir qualificação para que no final das contas você tenha trabalhadores melhores qualificados, em melhor condição de oferecer um resultado mais interessante para o teu público, para o teu cliente. Então, no final das contas, o efeito somatório desse tipo de empreendimento de impacto social é gigantesco, e muitas vezes você não consegue nem dimensionar os seus resultados. Você pode participar de todos esses movimentos, por exemplo, aqui no Jornal do Comércio, Rádio Maré e Amazon Play TV Digital, toda segunda, quarta e sexta às 17 horas, nós estamos aqui recebendo no programa 2018, o ano da transformação, porque mudar é preciso, pré-candidatos a todos os cargos eletivos na próxima eleição do dia 7 de outubro, que irá ocorrer no território nacional, aqui no Brasil. E nós temos aqui discutido, juntamente eu e o Fred, com esses pré-candidatos, nós teremos eleição para presidente da República, governador de estado, 2 senadores da República em cada estado, 8 deputados federais aqui pelo estado do Amazonas e 24 deputados estaduais. Então é muito importante você ouvir e tirar suas conclusões para que no dia 7 de outubro você exerça esse poder de voto que você tem, que é a sua grande arma para trazer melhores pessoas para os quadros políticos do Brasil. Fred, inadimplência atinge 63,6 milhões de consumidores no Brasil. Esse é um dado que atinge diretamente todas as camadas sociais, né? Acho que desde a classe A até a classe D, nós temos esse tipo de retração com uma inadimplência crescente, e automaticamente isso faz com que os juros também cresçam, e isso reflete diretamente no bolso de todos nós. É verdade, Oswaldo, isso é um chamado veneno da economia. Quando você tem a inadimplência nesse patamar, que atinge aproximadamente 42% da população adulta brasileira, você tem um Estado
que demonstra, na verdade, o nível de deterioração que você tem da sociedade no ponto de vista econômico. Isso aí realmente é um veneno que complica demais, como tu colocaste bem, a situação do crédito, a situação da dificuldade de você fazer compras, principalmente de produtos de maior valor agregado, como são o caso dos produtos desenvolvidos aqui no Polo Industrial de Manaus. Então, certamente, isso é um dado extremamente negativo que afeta a economia de uma maneira geral. E o pior, se formos ler nas entrelinhas desses dados levantados pelo SPC Brasil e a Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, é que a maioria está na região norte. O que é pior, no caso específico para nós, que estamos aqui no Amazonas. Manaus vem sofrendo há muito tempo essa redução de oferta de emprego que o Polo Industrial de Manaus vem ocorrendo por todas as medidas que vêm lá de Brasília e automaticamente também pela falta de crescimento do país, né? Isso, de uma certa forma, atinge diretamente o bolso daquele que tinha um emprego, tinha estabilidade, tinha sua carteira assinada, seu fundo de garantia, tinha tudo aquilo que a legislação trabalhista prevê, e de repente ele vai para a economia informal. Nem todos têm a oportunidade, têm a capacidade de transformar um pequeno negócio numa renda para a família, né, Fred? Exatamente, principalmente quando a gente observa aí a gigantesca carga tributária que o pequeno empreendedor tem que enfrentar, fora o calhamaço da burocracia para vencer os entraves para você trabalhar direito. Então, realmente, tudo joga contra você buscar na iniciativa privada aí uma alternativa à dificuldade econômica e à falta de emprego disponível para todos. E você também, a partir de hoje, logo após esse meu bate-papo com Fred Novaes, que será diário, de segunda a sexta, nós vamos receber os articulistas aqui do jornal que escrevem nas páginas do jornal, trazem suas opiniões, que são opiniões deles, pessoais, não faz parte do editorial do jornal, e diariamente nós vamos receber para que ele dê voz àquilo que ele escreveu, e você vai poder acompanhar tudo isso aqui nesse plantão Jornal do Comércio, Rádio Baré e Amazon Play TV Digital. Hoje vamos receber daqui a pouco o articulista Tomás Meirelles, que o seu artigo de hoje tem o título Caos Total no Extrativismo do Amazonas. Então o Tomás já está aqui em nossos estúdios, daqui a pouco ele senta aqui comigo para nós debatermos sobre esse seu artigo que está na página de hoje do seu Jornal do Comércio. Fred, deixei aqui para o final uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria, que são as obras paradas freiam o crescimento. Eu queria que você falasse sobre isso. Oswaldo e o ouvinte, o internauta que nos acompanha aí pelas redes sociais da Amazon Play, realmente isso aí é uma notícia triste e um estudo, um levantamento da CNI muito importante, porque mostram que há pelo menos 517 projetos de infraestrutura, que são projetos de portos, de hidrovias, aeroportos, saneamento, ferrovias, parados, o que gera um atraso certamente muito grande na economia, porque é sabido e conhecimento de todos que a falta de infraestrutura talvez principalmente nós que estamos aqui num estado continental, onde a logística é diferenciada e que o custo do Amazonas é gigantesco, e que infelizmente nós somos dependentes dos incentivos fiscais para podermos termos condições de movimentar a nossa economia. E quando a gente percebe essa dificuldade de levar adiante os projetos de infraestrutura, é uma notícia triste para a expectativa de se vocês projetar a médio e longo prazo um cenário diferente, que não precisemos ficar de pires na mão, esperando que a autoridade da vez nos conceda os nossos direitos garantidos por lei, que a gente não precise estar o tempo todo e lá mendigando, na verdade, o que deveria ser dado como certo, porque é um direito. Mas, infelizmente, é o que se vê. Essa dificuldade de você levar adiante projetos de infraestrutura, de você ficar ainda na dependência, muitas vezes, de uma logística com custo gigantesco, você ter muitas vezes um único modal para fazer a transferência, a entrada e saída de produtos, que encarece consideravelmente. E é um cenário do país, e não à toa, no final das contas, se a gente for analisar todas essas chamadas que fizemos aqui do jornal, a gente vai ter um triste cenário do que é o país hoje, de como é que é encarada a política e de como que são dadas prioridades.
E principalmente no ano político e no ano que temos um governo que na verdade é quase que um desgoverno, que você não tem uma firmeza de uma indicação para onde que esse barco está navegando, infelizmente você vê esse cenário, uma redução de projeção de crescimento, você vê uma inadimplência crescente e você vê uma falta de perspectiva na questão de retomada de obras de infraestrutura. Eu sou do tempo, Fred, em que o país tinha projeto, né? Constantemente havia a realização de projetos que tinham começo, meio e fim, coisa que nós não vemos hoje, né? Existe o Ministério da Integração Regional, que ele foi criado justamente para integrar as ações das regiões brasileiras, mas o que se nota é o seguinte, é aquele que é o mal da política. Todo cargo de expressão, de ministro, de diretor, de não sei o que, mas não sei o que lá, são cargos políticos, não são cargos técnicos. E isso o Brasil precisa se mirar aí em exemplos de outros países, onde essas funções são exercidas por profissionais da área. Você pegar um político que não tem vocação empresarial, por exemplo, e colocar ele para fazer a gestão da sua empresa, com certeza ela vai à bancarrota em pouco tempo, né? E isso, eu acho que cada um tem que ficar onde deve estar. O político, ele existe, é importante, a democracia tem que ter a presença tanto no executivo, no legislativo, e ele fazer o que ele tem que estar dito ali naquilo que ele foi conduzido. Então, eu acho que enquanto o país não mudar essa mentalidade, de não ter essa negociação entre executivo e legislativo para preenchimento de cargos que são técnicos e não políticos, nós vamos emperrar nisso aqui. Por exemplo, se nós tivéssemos, e normalmente o Ministério de Integração Regional é preenchido por um político que ele só tem olhos e umbigo para a região da onde ele é. Os maiores investimentos, as maiores coisas são voltadas para a região de origem desse ministro. Se nós tivéssemos a integração regional e fosse criado, como por exemplo, pegam as grandes capitais, São Paulo, por exemplo, existem as prefeituras regionais. Então, se a região brasileira, norte, centro-oeste, sul, sudeste, nordeste, tivesse um representante para definir as prioridades junto com os governadores desses estados, com certeza a BR-319 não estaria como está. Porque o que está faltando é justamente a força política, determinação e vontade de realizar aquilo que vem aí sucumbindo por vários e vários anos e atrapalhando o desenvolvimento do estado do Amazonas. Porque, como você disse, a logística é fundamental para qualquer gestão e para qualquer região. Vamos agora para a parte política, para a gente encerrar o nosso bate-papo aqui hoje. Você está trazendo aqui na página 8 do jornal uma pesquisa que foi realizada pelo blog do Durango Duarte, onde diz aqui que o governador Amazonas lidera com 24,8% a pesquisa de sondagem, pesquisa 365, para o cargo de governador do estado do Amazonas, na eleição agora seguinte. Vem em segundo lugar o Davi Almeida, com 16,4%, o senador Omar Aziz, 12,9%, das intenções que ele subiu da quinta para a terceira posição. O jornalista Wilson Lima, que era uma grande surpresa no início aí do processo aí, de pré-lançamentos, em abril ele aparecia aí em primeiro lugar, e hoje ele está na quarta colocação com 12,6%. Eu acho que o processo político está começando a sair agora, ele está começando a andar agora. Este mês e início de agosto nós vamos ter as primeiras convenções partidárias e a definição dos candidatos para todos os cargos previstos aqui nas eleições de outubro. Eu queria que você comentasse isso. Oswaldo, certamente o cenário que se tinha em abril era um cenário muito ainda de projeções, muito do imaginário popular. Esse cenário que temos hoje já é um cenário muito mais consolidado, onde você já percebe as peças dentro do tabuleiro político já tendo andamento. Essa posição é um cenário talvez muito mais real do que aquele cenário inicial que a pesquisa 365 mostrou no mês de abril. E certamente isso aí vai, dentro do jogo político, certamente
muito vai pesar, talvez, a definição, possivelmente, de uma parceria entre o governador Amazonino Mendes e o prefeito Arthur Vigílio Neto. Certamente essa possibilidade dessa união aí, talvez, certamente fortaleça ainda mais a candidatura do governador e mostre, talvez, essa consolidação nessa primeira colocação. Com relação ao fato do jornalista Wilson Lima ter saído, né, nessa sondagem da pesquisa 365, da primeira para a quarta colocação, é uma tendência natural, uma vez que o jornalista, certamente ele não tem um peso político tão grande e ainda não tem o conhecimento de que ele é candidato. Muita gente conhece ele como apresentador do programa, mas não talvez como candidato, e então é um resultado normal, e ele vai ter uma dificuldade grande, uma vez até que a sua própria candidatura, para se sustentar, ela vai depender ainda de uma série de alianças e a definição que certamente virá no processo de campanha, quando fizer realmente as consolidações aí das parcerias, das alianças políticas, que vão definir realmente quem vai ser, quem não vai ser, quem vai ser colocado numa outra posição. Mas o cenário já é muito mais próximo da realidade dessa pesquisa do que da pesquisa anterior. Um outro dado que chama a atenção nessa pesquisa divulgada são os votos nulos, brancos e indecisos, né? Na primeira pesquisa apresentava 14,4% e agora ela vem com resultado de 21,3%. Isso é muito ruim, porque você não participando do processo, você ausente, você também não pode reclamar, porque quem não participa não pode cobrar. E eu acho que isso, a consciência de cada um, você que conhece alguém que tem essa indecisão, que não pretende votar aí no próximo dia 7 de outubro, converse com ele, chame ele para a responsabilidade, para a cidadania, porque é muito importante o seu voto para definir os cargos ora colocados aí para a sua escolha, e isso é preocupante, né, Fred? E quando se soma a indecisão com a rejeição, o número sobe para 32%. Isso aí, no final das contas, é aquilo que vai determinar a realização do segundo turno, porque gera exatamente essa margem que determina de você não ter condições de fechar a eleição, mesmo que haja uma consolidação de uma liderança, por conta dos chamados não votos ainda terem um peso considerável, e que é uma tendência que a gente tem verificado, que infelizmente nas últimas eleições suplementares mostrou realmente que essas pessoas que têm se posicionado politicamente pelo não voto tem sido um peso considerável, e no final das contas essa posição tem consolidado no final das contas aquele chamado status quo, né? Então, para quem está buscando, como nós defendemos, não de nomes, mas a transformação, a forma de fazer do sistema, da relação política como um todo, eu acho que é importante essa reflexão e essa análise para ver se realmente esse teu posicionamento político pelo não voto, se ele realmente traz o efeito transformador e de mudança que é esperado por todos. Finalizando essa parte da pesquisa, nós vamos ver, eu tenho certeza que a eleição para senador da República aqui no Amazonas vai ser uma eleição muito interessante, né? Porque nós temos 2 vagas, estão surgindo aí vários novos nomes, né? Isso é importante, é salutar, mas a pesquisa ela vem trazendo aí em primeiro e segundo lugar o senador Eduardo Braga e a senadora Vanessa Graziotin, mas também com o crescimento do pré-candidato ao atual deputado federal, o Alfredo Nascimento, seguido aí pelo Paulderney Avelino. E tem novos nomes, tem o Chico Preto, tem o defensor público Carlos, o Praciano, o delegado Wesley, que esteve com a gente aqui há 2 semanas atrás, e ele aparece aí numa posição também, e o deputado estadual Luiz Castro, que ele também vem num crescendo comparado com as eleições, com o levantamento passado. A ex-superintendente da SUFRAM e ex-deputada federal Rebeca Garcia, ela não aparece nas pesquisas porque ela está sendo guardada aí, está sendo preservada como uma possível candidata a vice-governadora na chapa do atual governador do estado, amazonino Armando Mendes. Então eu acho que essa eleição para senador vai mexer muito
com o sistema político e com as composições que serão feitas. E tudo isso pode mudar, né, Oswaldo? Até mesmo essa situação, tudo vai depender das alianças. No final das contas, gente que hoje aparece como pré-candidato ao Senado, de repente pode ser pincelado por algum outro cargo, ou até mesmo recuar da sua candidatura por conta do necessário jogo político. Então, certamente o cenário pode mudar. Agora, o que chama a atenção é a disparidade, por exemplo, nós tivemos, até publicamos também, a relação a uma pesquisa anterior, que foi feita pelo Instituto Intake, que mostra uma diferença com relação a essa pesquisa feita aqui pela pesquisa 365 do Durango, com relação ao posicionamento da Vanessa. A Vanessa, na outra pesquisa, ela estava posicionada bem abaixo do que aparece aqui. O que naquele cenário demonstrava uma certa rejeição à pré-candidatura da atual senadora. O que aponta a mesma realidade é a ascensão de outros candidatos ao Senado, principalmente para a segunda vaga, a chamada segunda vaga, né? Tanto o Chico Preto, que aparece bem posicionado nessa, como na outra, como o delegado Wesley e também o próprio Praciano, né? À frente, por exemplo, do deputado federal Paulo Avelino, que tem uma expressão política e o nome já muito mais consolidado aí junto aos eleitores. E tudo isso você lê na edição de hoje do Jornal do Comércio, que já está nas ruas, está aí os assinantes, e você pode assinar o Jornal do Comércio através do telefone 2101. É isso aí, Bia. Por favor, coloque aí o 2101-5500. Para finalizar aí hoje a nossa participação, vamos aqui, Fred, eu acho que isso é importante. O prefeito Arthur Neto apresentou na noite de ontem, lá no auditório da Federação das Indústrias, um projeto que foi elaborado aí por toda a equipe dele econômica, de planejamento, um trabalho que já vem sendo desenvolvido há algum tempo, que é o projeto Manaus 2030, que é um plano estratégico para a cidade por esses próximos 12 anos. Eu queria que você comentasse sobre isso. Oswaldo, esse aí eu estava na expectativa que tu fosse comentar, porque tu estiveste lá, estava diretamente com a fonte, com o prefeito. Mas eu vou comentar. Perfeito. Então, o que eu posso falar, Oswaldo, na verdade, olhar, por exemplo, você planejar a cidade para 2030. É difícil você pensar nisso quando você percebe que um mandatário, um governante, ele tem no máximo 8 anos. Né? No máximo 8 anos para você fazer algum tipo de aplicação prática de qualquer planejamento. Então, na verdade, isso vai ser muito, vamos dizer assim, muitas vezes você projetar uma cidade num período assim de 12 anos, ou até mais, fica às vezes parecendo mais uma jogada de marketing do que algo que seja aplicado e se tornado real pelo exatamente os descaminhos políticos que muitas vezes tomam os rumos, né, da governança de uma cidade, de um estado, do país. Mas certamente é necessário que você faça um planejamento de longo prazo em tudo na vida, né? Desde a tua vida até a tua cidade, a tua empresa, teu negócio. Mas a expectativa que fica é que será que o que está sendo colocado ali como prioridade por parte desse governo, ele foi trabalhado junto às bases, isso aí foi fruto de uma participação maior, ou se foi uma construção muitas vezes dentro do ideário da própria administração, dentro de um trabalho muitas vezes dentro de uma estratégia trabalhada dentro do personalismo, muitas vezes do político ou da sua equipe. Não sei, mas fica a resposta para ser dada aí por quem tem mais detalhado esse projeto. De acordo, ontem eu estive lá durante o lançamento desse projeto, foram mais de 2.000 pessoas envolvidas e ouvidas, né, em todos os segmentos da sociedade para a elaboração desse projeto. Eu vejo, Fred, às vezes a gente tem, até por tudo que já aconteceu e acontece nesse país, às vezes o descrédito ele vem andando junto com a gente. Mas eu vejo da seguinte forma, nós conversamos, eu e você, hoje em off sobre isso, inclusive. Enquanto os governantes forem personalistas, ou seja, eles pensarem só neles, nós não vamos conseguir mudar nada nesse país. Nós não vamos conseguir mudar políticas de desenvolvimento.
Você há de convir comigo que Manaus é uma cidade que o crescimento dela foi muito rápido e automaticamente ele foi desordenado. Então, para você consertar uma coisa dessa, se você não tiver um plano, não tiver um modelo para seguir, você com certeza daqui para frente vai continuar errando e isso vai chegar num ponto em que não terá mais conserto mesmo. Os investimentos são altos, são muitas coisas, muitas desapropriações que têm que ser feitas para você melhorar a mobilidade urbana, tem a parte de saneamento, tem a parte de infraestrutura básica que é fundamental para uma cidade salutar, vamos chamar dessa forma. Então, eu quero crer, nós teremos, o ano que vem a eleição para o município, né? É isso, 2019 para 2 anos. 2 anos. Que tem 2 anos aí para o prefeito já começar a colocar em prática aquilo que está nesse plano estratégico, e quem o vier suceder, que ele não pegue essa cartilha, não pegue esse projeto, que foi um trabalho de uma sociedade como um todo, e jogue no lixo. Que ele pelo menos leia e discuta com os seus técnicos para ver se o que está ali pode realmente ser implantado e se vai ser bom para a cidade. Se não for, que ele venha e diga por que ele não dará continuidade a esse projeto. Finalizando, parceiro, nós temos que falar de uma coisa leve, né? Eu tenho aqui, você no Jornal do Comércio, você também tem os acontecimentos sociais. Pedrinho Aguiar, que é o nosso colunista, ele traz hoje um destaque aqui, que foi a posse do procurador de contas, João Barroso, com 40 anos de idade. Ele assumiu ontem o comando no Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Amazonas. Uma posse muito concorrida e eu desejo aí, o Jornal do Comércio e toda a nossa editoria aqui, desejo ao mesmo que tenha aí êxito na sua função, que é justamente de fiscalizar aquilo, a apresentação das contas, tanto do governador como dos prefeitos municipais, das câmaras, que essa é a função do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Ok? Fred, obrigado aí pela primeira edição de hoje. Seja bem-vindo mais uma vez. Tamo junto. Eu e o Fred, a gente já começou a bater uma bola já há algum tempo e estamos cada vez nos inteirando mais, não é isso? E que o JC, você pode participar do Jornal do Comércio, lendo, se inteirando da economia brasileira, da economia mundial e da economia local, sendo um assinante do JC, tanto no jornal impresso, como também no jornal online. 2101-5500, você terá as informações de como ser um bom leitor, muito bem informado. Fred Novaes, editor-chefe do JC, é o responsável de colocar todas essas notícias para os senhores diariamente aqui no Jornal do Comércio. Muito obrigado e amanhã nós voltaremos no mesmo horário. Eu vou para o intervalo agora e volto a seguir com o articulista Tomás Meirelles, que hoje ele traz nas páginas do JC caos total no extrativismo do Amazonas. Até já. Este ano, o seu celular vai ser um instrumento para tornar as eleições mais fotografar um ou vários boletins de urna às 5 da tarde no dia das eleições. Boletim de urna, ou simplesmente BU, é uma espécie de extrato, um papelzinho como este aqui, com os totais de votos para cada candidato. Os mesários imprimem o BU e colam na porta da sessão eleitoral a partir das 5 da tarde. Você fotografa o BU da sua ou de várias sessões eleitorais com o aplicativo Você Fiscal para Android. Você também pode enviar fotos tiradas com o seu celular e máquina fotográfica pelo site www.vocefiscal.org. O Você Fiscal vai reunir a maior quantidade possível de fotos e comparar com os dados publicados pelo TSE. Para saber direitinho como fotografar, clique aqui no link na descrição do vídeo que tem uma explicação bem detalhada. Mas espera! Você sabe por que estamos fazendo essa fiscalização? Meu nome é Diego Aranha, eu sou professor e pesquisador da Unicamp em Segurança Digital e Votação Eletrônica. Em 2012, eu era professor da Universidade de Brasília e participei de testes públicos de segurança da urna eletrônica organizados pelo TSE. A equipe que eu coordenei encontrou a primeira vulnerabilidade na urna em poucos minutos de investigação, mostrando que ela não é tão segura assim. Pois é, os programas que examinamos possuíam vulnerabilidades que não garantiam o sigilo do voto e abriam a possibilidade de manipulação dos resultados.
O pior é que o TSE não realizou o teste de segurança este ano, então nem sabemos se os problemas foram resolvidos ou não. Nosso desejo maior é que o sistema fosse livremente auditável pela sociedade, com código aberto e com registro físico do voto verificável por você, eleitor, sem risco para o sigilo e permitindo auditoria e recontagem. Mas como hoje, nem os programas nem os resultados são diretamente auditáveis pela sociedade, decidimos, pelo menos, fiscalizar o que acontece com o nosso voto depois da votação. Com o apoio de mais de 1.000 pessoas que fizeram doações pelo Catarse, conseguimos financiar o aplicativo Você Fiscal. Todas as fotos que nós vamos tirar dos boletins de urna no dia da eleição vão chegar para a equipe do Você Fiscal, que irá processá-las e compará-las com o resultado publicado pelo TSE. Se um BU impresso estiver diferente do eletrônico, conseguimos detectar erro ou fraude na transmissão dos resultados. E com muita gente usando, a gente consegue calcular um resultado independente, que pode identificar distorções no resultado oficial. Vamos também dar uma lição de transparência. Todos os dados serão públicos, todo o código será aberto para que você possa verificar nossa fiscalização. Então, é como eu disse, o seu celular vai ser um instrumento para tornar as eleições mais transparentes. Espalhe essa ideia, foto do BU às 5 da tarde. Nós aprendemos o que é certo e errado, que água e óleo não se misturam. Já adultos, temos a responsabilidade de cuidar do nosso país. Sabemos que pessoas de bem e corrupção não se misturam. A faxina na política começou. Já a grande mudança convoca para esta missão todos os brasileiros de bem, combativos e de coragem. O brasileiro tem sede de mudança. Na infância, aprendemos o que é certo e errado, que água e óleo não se misturam. Já adultos, temos a responsabilidade de cuidar do nosso país. Sabemos que pessoas de bem e corrupção não se misturam. A faxina na política começou. Já a grande mudança convoca para esta missão todos os brasileiros de bem, combativos e de coragem. O brasileiro tem sede de mudança. Na infância. E Amazon Play TV Digital, nesse nosso bate-papo diário, onde apresentamos juntamente com o Fred as principais manchetes da edição de hoje do JC. E como eu disse anteriormente, nós vamos receber todos os dias aqui um dos articulistas que escrevem, aqueles que trazem seus pensamentos e suas informações aqui nas páginas do JC. E hoje é o dia do Tomás Meirelles, que é um especialista no setor primário do estado do Amazonas, e ele traz hoje na coluna dele sobre agronegócios, que é o caos total no extrativismo do Amazonas. Bom dia, Tomás, prazer tê-lo aqui. Bom dia, Oswaldo, obrigado pelo convite. Ótima iniciativa do JC, Amazon Play Digital. E dizer que eu escrevo aqui no JC desde 2003. Um tempinho já. 15 anos, né? Falando sobre o setor primário. E estou à sua disposição para a gente comentar sobre a coluna de hoje, que fala sobre o caos total no extrativismo no Amazonas. O que não é bom. O extrativismo faz parte da história do Estado. Né? Exatamente. Acho que isso aí é uma coisa... Até uns 2 dias atrás eu estava conversando, não me lembro com quem, sobre isso. Aliás, ontem, com um pré-candidato que esteve no programa 2018, o ano da transformação, Luiz Moraes, que é jornalista também, e está se posicionando aí como um candidato do setor primário no estado do Amazonas para uma cadeira lá na Assembleia. E a gente estava falando justamente sobre isso, até sobre a origem dele, dos pais deles, da importância do extrativismo para a economia do estado. E você diz que o caos ele é total. Por que o caos é total, Tomás? Em primeiro lugar, nós não podemos esquecer que recentemente o IBGE colocou o Amazonas com 49,2% de pessoas vivendo na pobreza. E mais recentemente, aquele índice Firjan, Desenvolvimento Municipal, colocou o Amazonas como estado com menor no índice de desenvolvimento e principalmente em saúde, educação e segurança. Bem, você comentou agora com o Fred o plano da cidade de Manaus para 30 anos.
E o que incomoda... Até 2030. Até 2030. São 12 anos. O que incomoda dentro da questão do extrativismo, e que hoje o JC traz na coluna que eu assino, é que a gente sempre luta por recurso e a gente sempre luta por alguma política que vá beneficiar algo. E aí é que é meu incômodo quando nós já temos uma política do governo federal que já vai completar 10 anos, nascida em 2009, a política de garantia de preços mínimos para produto da sociobiodiversidade. A nossa cara. E dentro dessa política já contempla a borracha, o açaí, a piaçava, o buriti, Cacau. a andiroba, o cacau e outros itens, e o governo federal aberto à inclusão de novos. Então, já temos uma política, já temos recursos financeiros para isso. Todos os extrativistas desses produtos que estão na coluna de hoje do Jornal do Comércio, todos os extrativistas estão recebendo o preço no momento de vender sua produção, estão vendendo abaixo desse preço mínimo. E, aliás, um parêntese. Agora, por quê? Quem é que está pagando menos? O mercado. Questão de mercado. Eles estão recebendo abaixo do preço mínimo, que aí tem um detalhe. Esse preço mínimo, Oswaldo, é custo de produção. Eles estão recebendo por uma questão de mercado, abaixo do preço mínimo, e dentro dessa política, que é um nome grande, mas que a sigla significa PGPM, Bio, Política de Preço Mínimo da Sociobiodiversidade, o governo federal, através da Conab, pode pagar a diferença entre o valor que ele vendeu e o valor do preço mínimo. Aí eu vou dar só um exemplo. Mas como é que controla isso, Tomás? Como é que o produtor vai conseguir mostrar para a Conab que ele vendeu por 2 aquilo que ele deveria ter vendido por 3? Pois é, esse que é o grande desafio. Então, são vários produtos, mas vou pegar aqui a borracha, que tem mais ainda a nossa cara. Hoje, o preço de comercialização da borracha está em R$ 2,03 o quilo. É esse o preço que o seringueiro vende, respondendo a sua pergunta, por uma questão de mercado. Mas o preço mínimo, aquele que cobre o custo mínimo de produção, é de R$ 5,42. Então, esse extrativista, ele pode ser amparado por essa política. Quem paga essa diferença é o próprio governo federal. É o governo federal. Mas aí é que eu digo do esforço concentrado que eu falo no artigo para responder a sua inquietude. Como é que nós vamos chegar nesse seringueiro que está bem distante de Manaus? Só se tivermos um esforço concentrado da prefeitura do município, do gestor municipal, que deve obrigatoriamente conhecer essa política, porque o recurso para pagar esse seringueiro, ele vem do governo federal, não é do município nem é do estado. Então, o município, assim como o governo do estado do Amazonas, deveria se aliar, ficar muito próximo do governo federal, para que esses recursos dessa PGPM Bio possa chegar nesse seringueiro, para que ele possa receber essa diferença. Aí, como é que ele faz para receber essa diferença? Ele precisa ter 2 coisas principais. Ele precisa ter um documento chamado DAP, Declaração de Aptidão ao PRONAF. E segundo, ele precisa vender essa produção com nota fiscal. Isso é fácil no interior? Não. Não. Mas veja bem. Quem que emite o DAP? A DAP que emite são vários órgãos, mas o maior emissor da Declaração de Aptidão ao PRONAF, hoje no Amazonas, é o nosso IDAM. Certo? Então, a DAP é emitida pelo IDAM, mas pode ser emitida pelo Sindicato do Trabalhador Rural. Cujo IDAM hoje não está instalado em funcionamento na maioria dos municípios. Hoje já está funcionando na maioria dos municípios. O IDAM está presente aí nos 62 municípios e mais algumas outras localidades, mas a gente sabe que ainda está presente, às vezes com 1 servidor, com 2. O concurso recentemente autorizado vai melhorar essa situação, vai melhorar, mas não vai solucionar. Acho que teria que ter, são 300 e tantas vagas, eu acho que teria que ter mais 300. Mas já vai ser um grande avanço essa contratação. Então, esse extrativista precisa ter essa declaração de aptidão ao PRONAF e precisa vender sua produção com nota fiscal. Então, veja bem,
Quem paga isso é o governo federal. A empresa que paga é a Conab, que só tem sede na capital. A superintendência só na capital. Precisa de quem? De parceria. Do prefeito municipal, da prefeitura municipal e do governo do estado, dentro da área da Secretaria de Meio Ambiente, que já estamos falando de extrativismo, Secretaria de Produção Rural. No meu, tinha que ter um esforço concentradíssimo para fazer chegar esse recurso no bolso do produtor de borracha, do de açaí, de Buriti, enfim, de Andiroba. Ou seja, quando não há essa proteção, né, que pode ser realizada pelo próprio município para facilitar justamente a vida do produtor, aparece aquela figura ruim que existe no mercado, que são os atravessadores, são os especuladores, que na verdade ele quer pagar até valores abaixo do valor mínimo que é estipulado. Isso aí, isso aí. Então... E, ou seja, sempre vai permanecer na miséria aqueles que estão lá tomando sol, tomando chuva, cuidando dos seus plantios, limpando a área, carregando o saco nas costas, colocando numa embarcação que às vezes não oferece nem segurança para ele chegar ao município mais próximo, se não houver uma política firme e forte do município. Esse é o seu caminho? Você acha que é por aí? Esse é o caminho. Aí, quer dizer, a gente reunião para marcar terceira, quarta reunião, é seminário, é simpósio, é congresso. Tá aí, tem a política, tem o recurso. A gente sabe que não estão recebendo o preço mínimo do governo federal e a gente não consegue chegar nesse público. Então, acho que se nós não estamos fazendo... acho que a gente tem que conclamar aí a associação dos municípios do estado do Amazonas, acho que seria o órgão mais ideal para, através dessa facilidade que ele tem de comunicação e de orientar os prefeitos e seus secretários para a prática, né? Porque, Tomás, você me conhece, eu te conheço, a gente, você milita com muita firmeza, muita determinação e conhecimento no setor, e a gente sempre briga, né? Eu tenho aí esse programa que eu faço, Todos pela Amazônia, aqui na Amazon Play, que é justamente para mostrar as vertentes de desenvolvimento, para a gente esquecer um pouco o modelo Zona Franca, né? O Estado é um Estado rico, nós temos aí o problema do minério que está travado, que eu espero que seja destravado na próxima gestão, mas essas pessoas que são originárias, a família já vem do extrativismo, eles estão aí, e está tudo aí para ser comercializado com essas dificuldades. Isso realmente me assusta e me deixa um tanto quanto preocupado. Você falou na Associação Amazonense dos Municípios. Quando eu ainda estava na Conab, hoje já estou fora da Conab, estou aposentado, eu levei essa política lá dentro da Associação Amazonense dos Municípios. Qual foi o resultado? Nenhum, Oswaldo. Infelizmente, o que eu percebo, não vou generalizar, mas gestores nossos dos municípios, o foco é a próxima eleição. É a próxima eleição. São recursos para construir escola, construir hospital, mas não conhecem, não procuram conhecer, não visitam os órgãos federais que têm sede aqui em Manaus. Você vai estimular a economia do município levando recursos do governo federal que não estão sendo utilizados e que, inaceitavelmente, todos esses extrativistas da coluna de hoje do JC estão recebendo preço abaixo do mínimo. E esse mínimo, que incomoda mais ainda, e eu sei que vai lhe incomodar, é que esse mínimo é igual a custo de produção. Quem é que está nos ouvindo hoje que vai montar qualquer tipo de negócio e que vai se satisfazer recebendo custo de produção, e eles nem isso estão recebendo? E eu não percebo um esforço concentrado dos municípios e do estado para que se alie ao governo federal, mais especificamente a Conab, para que esses recursos da PGPMBio possam ir para o interior para reduzir essa pobreza. Eu estou vendo aqui no seu artigo, e eu peço que os senhores hoje no JC leiam com atenção o que o Tomás escreveu, porque realmente, pelo que se coloca aqui, o caos ele está existente, né? Ele é uma realidade. Eu estou vendo aqui, você está citando o problema aqui do absurdo, a indústria de pneus instalada na M10 está importando borracha de outros estados da federação. Quer dizer, por que acontece isso, Tomás? Como é que o extrativista
o seringueiro vai se estimular, tendo aquele trabalho que você conhece, para receber R$2 no quilo, que ele poderia receber 5, a diferença do governo federal? E ainda tem mais um detalhe. O Estado tem a subvenção estadual, que está atrasada há anos sem pagar o seringueiro. Como é que você vai estimular a coleta para receber R$2, não ter acesso à subvenção federal e não receber a subvenção estadual? Aí a indústria instalada aqui na estrada Manaus e Taquatiara vem importando borracha de outros estados. Aí a pergunta é, tá boa a situação econômica do nosso estado? E essa indústria, ela paga quanto na importação de outros estados? Esse produto chega ao final aqui por quanto? Com certeza maior do que eu compraria aqui no estado do Amazonas. Mas vamos imaginar que seja até menor. Mas a indústria, quando ela foi trazida para cá, ela veio para estimular a produção do extrativismo, entendeu? E ela está aí querendo comprar. E ela foi financiada pelo Estado, a instalação dessa indústria? Eu não sei lhe dizer, mas com certeza sim, deve ter tido apoio de algum agente financeiro do governo. E lá em Iranduba, Tomás, você está citando aqui que a usina de beneficiamento lá está fechada e foi financiada pela FEAM. Isso, bem lembrado. Então, na questão da borracha, se você observar, você tem uma indústria de pneus que compraria toda a produção do estado do Amazonas, que não está acontecendo. E a borracha, na hora que sai do extrativista e antes de chegar na indústria, ela tem que passar por uma usina de beneficiamento. Essa usina de beneficiamento, só tínhamos uma em Manicoré, que aí recentemente faleceu o proprietário, o Alarico, parece que esse é o nome, e está tentando retomar. E o governo do estado, sabendo dessa dificuldade, há alguns anos, com recursos da FEAM, isso aí eu sei que foi da FEAM, ou foi inaugurada no governo, acredito que do Omar, uma usina aqui no Iranduba de beneficiamento dessa borracha, para funcionar essa questão logística que você estava conversando com o Fred há pouco. Essa usina nunca funcionou. Está do outro lado do Iranduba com recursos da FEAM parada. Ou seja, teve um dia desse que teve um seringueiro, herói em Santa Isabel do Rio Negro, que recebeu os kits de sangria do governo do estado, que conseguiu coletar 200 quilos de borracha, foi lá na unidade do IDAN de Santa Isabel do Rio Negro, diz assim, olha, eu queria receber a subvenção federal e receber a subvenção do estadual. A borracha dele de Santa Isabel, como a usina de Manaus, não está de Iranduba, privada, não está funcionando, ela teria que sair de Santa Isabel, passar por Manaus, para ir para Manicoré. Não, ia para Manicoré primeiro para ter o beneficiamento, para depois voltar para Manaus. Isso incomoda muito em ver um estado na metade da população na pobreza e o setor primário, que eu tanto defendo há 15 anos, e agradeço ao JC pelo espaço e pela liberdade, nós não somos prioridade. A nossa prioridade do setor primário, o que eu enxergo, 3, 4 meses da eleição. Pois é. Recebemos aqui o Tomás Meirelles, que é articulista do JC aqui há muito tempo, é um especialista no setor primário. Ele, toda semana ele vem com um artigo justamente colocando a sua posição, o seu conhecimento sobre o assunto, e você vai poder ler o artigo dele completo na edição de hoje do Jornal do Comércio, que já está aí nas ruas. Você que é assinante, leia o artigo, comente, mande a sua opinião aqui para o Jornal do Comércio e também para o nosso WhatsApp, que com certeza nós vamos encaminhar aos respectivos articulistas do jornal no 8415-2544, 98415-2544, que é o WhatsApp aqui dos nossos estúdios, que encaminha e dá resposta a todos os senhores. O exemplo está dado, as opiniões são formadas, você também tem que participar. Então, esse é o nosso papel aqui, nesse plantão JC Amazon Play, em trazer a informação, dar voz àquilo que está no jornal impresso ou no jornal online do Grupo Jornal do Comércio. Tomás, muito obrigado pela sua participação aqui. Isso agora vai se tornar uma rotina e eu espero trazer você aqui para justamente mostrar para a sociedade amazonense que quando se quer, se faz, né? Nós temos aí várias vertentes para desenvolvimento, basta ter coragem
força e determinação política em resolver as coisas, né? Ou seja, para muitos a miséria interessa, mas o mundo de hoje, o século que nós vivemos, a comunicação que está aí aberta para o mundo inteiro nos ver, realmente não permite mais esse tipo de fazer política nesse país. Ou seja, ou nós mudamos, ou nós vamos integrar a comunidade mundial e tirar o Amazonas, principalmente esses sofridos caboclos que estão lá às margens de todas as calhas dos rios amazônicos, sofrendo com essa falta de perspectiva. Ou seja, o ano é de eleição. Pense muito, mas pense muito mesmo, para você não trocar um fardo de farinha pelo seu voto e o seu sofrimento durante 4 ou 8 anos. Eu fico por aqui, voltamos amanhã às 9 com as manchetes e a presença de mais um articulista do Jornal do Comércio. Até mais.